Vamos falar sobre vírus? Que bicho é esse que entrou na nossa vida, que mudou completamente a nossa rotina, que está nos colocando em risco? Como ele funciona? Qual que é a lógica dele? Vamos falar sobre isso? Eu sou Cibele de Moura Salles, sou professora da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, sou enfermeira e eu vejo que o vírus é sempre um desafio para a gente. Por quê? Quem nunca foi, digamos, a um serviço de saúde, sentindo mal, com náusea, com vômito, com diarreia, e voltou de lá e falou assim, isso que não é nada, é uma virose, que é para ficar em casa. Quando as pessoas não sabem o que é, falam que é virose, né? Que fez crítica ao serviço de saúde dizendo, o que não sabe diz que é virose. É porque o vírus é um desafio. Por quê? Porque a gente sabe que é vírus. A gente ainda não tem os mecanismos de atacar o vírus. Em algumas doenças a gente encontra esses, mas na grande maioria a gente tem que fazer o quê? Fortalecer o corpo dessa pessoa para que ela possa se defender do vírus. Então, qual que é a lógica de tratamento de vírus em geral? Você adquiriu uma virose intestinal, comeu alguma coisa, da noite para o dia começou a ter náusea, vômito, está tendo diarreia. O que a gente, enquanto cuidador de saúde, profissional de saúde, consegue fazer? A gente consegue repor o dano que ele está fazendo. Ou seja, se você está desidratando, se você está perdendo líquido, e a gente tem 60%, 70% do nosso corpo é água, eu preciso garantir essa hidratação. Então, é soro, é hidratação oral, soro na veia. Se precisar estar perdendo vitamina, a gente coloca a vitamina no soro. Então, a gente vai trabalhando para recuperar o dano que o vírus vai fazer. Então, é como se o vírus vai indo na frente e a gente vai atrás reparando o dano. Deu febre, a febre, a partir de um tanto, ele um fator que agride o corpo e não só de defesa. Então, a gente precisa baixar essa febre. E assim a gente vai. Então, na virose, o que a gente faz é ir atrás, ou seja, ajudando esse corpo a se manter com condições mínimas para que ele se defenda. Porque é o corpo que vai conseguir se livrar do vírus. A gente não consegue ter um medicamento específico para o vírus. Por quê? Acredita-se que a gente tenha milhões de vírus que se desconheça, que a ciência conheça apenas 3% dos vírus existentes. E os vírus, eles são seres que é uma dúvida se eles são vivos ou mortos, ou seja, porque ele não consegue sozinho fazer nada. Então, se tem uma partícula de vírus aqui em cima da minha mesa, ele não consegue se alimentar, ele não produz energia sozinho, ele não consegue se multiplicar, ele não faz nada, ele fica ali, ele tem um material potencial de fazer mal. Então, alguns chamam ele de partículas infecciosas, porque é como se fosse uma poeira que está aqui, mas com a potência de, se ele encostar numa célula viva, né, ou de um ser humano, ou de um animal, ele se multiplicar e fazer um estrago. Então, ele ali sozinho, ele não consegue fazer nada, então ele é uma partícula infecciosa. Só que tem milhões delas no mundo, né? De todo jeito. E aí é difícil, porque o que ele faz? Quando ele entra no nosso corpo, ele se liga na nossa célula, ele entra dentro. E o que ele faz? O material dele, a senha dele, digamos, o código genético dele se liga no nosso e ele usa a nossa célula para se multiplicar. Ele faz a gente trabalhar para ele. E aí, você não consegue, por exemplo, um medicamento que mata vírus aqui fora, não dá para pôr no corpo, porque lá dentro ele é de outro jeito, lá ele dá dentro da célula e ele está usando a nossa, quem está fazendo esse papel é a nossa célula que está replicando ele lá dentro. Ou seja, dando toda a energia, todas as condições, porque a nossa célula é viva, ela produz energia, então o tanto que quando, numa virose que faz repouso, né, diminui aí, alimenta menos esse vírus aí dentro da célula, bebe bastante líquido, se hidrata para manter um corpo com capacidade de se defender. Então, é numa lógica de permitir que o corpo se defenda. Então, por exemplo, o vírus entrou na nossa célula. Eu não consigo mais atacar ele diretamente, entende? Agora, por exemplo,
tem vários estudos mostrando medicamentos que matam o vírus in vitro, ou seja, vai no laboratório, está aqui numa bancada, isolamos o vírus, está aqui em cima da minha mesa. Eu coloco um remédio X, mata o vírus. Ok, mas se eu colocar sabão, também mata o vírus. E se eu colocar que boa, também mata o vírus. Isso não quer dizer que eu posso tomar sabão e tomar que boa que vai matar vírus em mim, assim como qualquer remédio que mata vírus fora. Porque vírus fora é uma coisa. Ele tem uma película de gordura, ele tem um material capaz de infectar dentro dele, um código genético que seria uma senha para fazer estragos, e a gente consegue eliminar e desestabilizar ele aqui. Mas dentro do corpo ele está dentro de uma célula viva. A partir desse momento muda completamente, porque cada corpo vai acontecer de uma forma. Então, em algumas pessoas, ele vai ter um tipo de resposta, porque depende da interação dele com essa célula, do como ele vai fazer essa alteração, de como o corpo dessa pessoa responde. Porque ele entra numa máquina que está funcionando. E que cada máquina funciona de um jeito, com suas... Ele pode ter, a pessoa já pode ter alguma doença, ou ela pode ter alguma característica genética que o fortalece, alguma desvantagem. Então a gente não sabe, em alguns ele vai dar alteração neurológica, em outros ele vai dar alteração gastrointestinal, em outro ele vai dar alteração hematológica. Não sabemos, depois que ele entrou no corpo, ele vai fazer o caminho dele a partir daquela relação que ele se estabelece com o corpo. Então não tem essa ideia de esperar um medicamento milagroso que vai atacar o vírus dentro do corpo e que vai... Não tem possibilidade, não temos remédio para vírus. Vamos pensar o HIV, o vírus do HIV. Ele foi descoberto, os primeiros casos, na década de 80, em 1980. Em 87, o Brasil começa a fazer o tratamento com o AZT. São 7 anos e hoje a gente não tem um remédio que mata o vírus do HIV. Não tem. O que ele faz, o remédio do HIV? Ele impede a replicação do vírus, ou seja, quando ele entra na minha célula para tentar se multiplicar a partir de dentro da minha célula, o remédio do HIV vai lá e impede de ele se replicar. Mas ele não mata o vírus, tanto que se a pessoa parar de tomar o remédio, o vírus volta a se multiplicar, porque ele achou um esconderijo dentro do corpo humano, um reservatório onde você não consegue chegar e matá-lo. Então, você não consegue matar o vírus do HIV que está aí há 30 anos. Até hoje não temos vacina para o vírus do HIV. Então, porque o vírus não é, apesar de ele ser uma partícula completamente, digamos, simples, fora do corpo, que morre com a luz solar, né? Tem sabão, boa lavagem de mãos, quebra a partícula de gordura de fora dele, e aí a gente perde aquele material genético dele, ou seja, ele perde a capacidade de infectar. Mas dentro do corpo ele acha uma máquina potente, que é o nosso corpo. E aí ele se junta e ele dá comando errado para o nosso corpo, para fazer um estrago, né? Então o que a gente vai fazer? Sempre. Faltou, por exemplo, estou doente, peguei uma virose, sabe Deus qual vírus. Na maioria das vezes a gente não consegue nem saber qual vírus. Agora a chance é de ser o coronavírus, né? Porque agora ele está circulando e aí as pessoas vão passando uma para outra, ok. Mas pegou. Se eu tive falta de ar, não tem como eu matar o vírus, mas eu consigo dar o ar para essa pessoa respirar, né? Então tem oxigênio, eu chego lá no hospital, eu dou o ar. A pessoa está tendo uma reação causada pelo vírus, o sangue está coagulando dentro dela, o que eu faço? Eu tenho anticoagulante, então lá dentro do hospital eu consigo, né, de forma completamente controlada, porque eu vou dosando tanto a medicação quanto ver o nível de sangramento dessa pessoa, eu consigo dar um anticoagulante para fazer o quê? Com que esse sangue pare de coagular. Então, se está tendo diarreia, está perdendo líquido, eu vou dar soro. Então, a gente vai o tempo todo estruturando esse corpo para que ele continue trabalhando para se defender. É isso que se faz praticamente todos os vírus. Então, quando a gente começa a achar que vai vir um remédio milagroso, que a gente não vai vir. O que pode resolver? Vacina. Por quê? Pode, porque ainda não se sabe se
uma vez que a gente tiver um anticorpo contra, o anticorpo seria a defesa do nosso corpo contra o coronavírus, se a gente pode não pegar de novo. A grande maioria dos vírus, uma vez que a gente entrou em contato, a gente não pega ele de novo. Mas existem vírus que não, que a gente pega ele de novo. Então, que o corpo não consegue fazer imunidade, até porque o vírus consegue fazer mutação, ou seja, ele altera, ele adapta a capacidade dele e ele faz um outro jeito para ficar mais infectante, para ser capaz de fazer mais dano. Então, a gente precisa saber que se temos uma chance é a vacina. E aí, ela pode demorar um pouco. Até lá, o que a gente consegue fazer contra o vírus? É não pegá-lo, né? Porque depois que pegar, é uma luta sua do seu corpo com ele, né? Então, o que a gente faz? Distanciamento social, para eu não entrar em contato com o vírus. Porque a hora que já se sabe, por exemplo, que no nosso nariz, o vírus do coronavírus, ele tem um tropismo, uma afinidade pelo tipo de célula ali, que ele vai ali se conectar e vai conseguir ter entrada na nossa célula. E aí ele começa a multiplicação, né? Então, a gente precisa evitar isso. Como a gente evita? Com distanciamento social. Não fazendo aglomeração, não abraçando as pessoas, ficando com 2 metros de distância, lavando as mãos, né? Usando máscara, mas usando de maneira correta. Porque o que eu tenho visto as pessoas tá usando máscara e passando a mão e coça o rosto, puxa. Isso é levar o vírus para passear, né? A gente brincava quando fazia faculdade, que tinha nas aulas que a gente estava aprendendo no segundo ano, limpando a bancada, e sempre tem um jeito, né? A gente faz, né, distal, proximal, céfalo-caudal. Então, você vem, traz tudo, aquele lixo, sai tudo, aí você joga aquele material, vem de novo. E aí tinha gente que limpava assim, né? A gente brincava que ele estava levando o vírus para passear. Dependendo como a gente está fazendo o uso de máscara, a gente está levando o vírus para passear. Então, põe a máscara e fica, coça o nariz aí, baixa para falar, volta. Gente, isso é levar o vírus para passear. E ele, se tem uma coisa que ele não pode fazer hoje no nosso corpo, é passear. Não pode ter acesso à nossa boca, nossos olhos, ao nosso nariz, não pode. Porque é porta de entrada para ele. Ele achar uma célula nossa, ele se liga e aí a gente não sabe mais o que ele vai fazer. Porque vai depender do que ele vai fazer essa junção com o seu corpo, né? E a gente não tem medicamento contra ele, nós temos como ajudar, e aí para isso o sistema de saúde é essencial. E por isso é importante também o distanciamento social. Se todos nós adoecemos de uma vez, não tem como nenhum sistema dar conta disso. Ou seja, se eu adoecer e precisar de soro, precisar de ar, eu preciso ir no hospital, ir lá para ter um leito onde tem um respirador, alguém para pôr soro para mim. Então, o meu profissional de saúde, ele precisa estar com saúde, né? Precisa ter leito nesse hospital, precisa ter material. O profissional de saúde tem que estar com proteção individual para ele não pegar. Então, tudo isso tem que estar estruturado. Então, se a gente faz o distanciamento social, você deixa o serviço de saúde se organizar, produzir o que ele precisa para nessa nova situação que é nova para todos nós, no mundo inteiro. E a gente vai fazendo o quê? Quando a gente adoecer, a gente vai ter o sistema de saúde para nos socorrer nesse sentido, para fortalecer nosso organismo, para o nosso organismo vencer o vírus. Então, esse é um desafio. A gente precisa saber que o vírus sozinho ali fora, ele não é nada. Mas ele tem um poder imenso de infectar e a gente não tem como fazer um enfrentamento direto a ele. Não tem. Essa é a verdade. A gente faz enfrentamento para diminuir o dano. É uma política de redução de danos, né? Então, ele vai estragando e a gente vai atrás consertando. Então, não pegue o vírus, né? Faça o distanciamento social, use máscara, lave mãos antes e depois de tocar no rosto. Façam todos os cuidados, porque é isso que vai impedir, né? Porque o vírus não vai ter remédio milagroso, não vai ter. Daqui uns dias, se tudo der certo, teremos uma vacina, né? Ainda não sabemos com quanto de chance ela vai ter de nos deixar completamente imune, porque há casos, né? Você vai lendo os artigos científicos de pessoas que desenvolveram
tiveram o coronavírus, mas não têm imunidade, que tornaram a ter o coronavírus, né? Outros não desenvolveram anticorpo de defesa, então a gente ainda não sabe como funciona a imunidade, tudo é muito novo em relação ao coronavírus, né? Então, se cuidem, façam de tudo para não se contaminarem. Então, o isolamento social, o distanciamento é essencial. E se a gente tem que trabalhar, se é do serviço essencial, todo cuidado, com a roupa, com a lavagem de mãos, com tocar o rosto, com o uso de máscara adequado, com as máscaras adequadas, né? Não é qualquer pano que dá para pôr no rosto. Precisa de uma proteção verdadeira, então tem tipos de tecido para se colocar, tem camadas, né? Precisa ser no mínimo 3 camadas, então a gente não está enfrentando qualquer bicho, né? Os vírus são o grande desafio para a medicina, para a saúde, porque a gente não tem, é diferente de uma bactéria que temos antibiótico que ataca diretamente ela, porque a bactéria é viva, porque a gente acaba com ela, né? E a gente ataca ela e foi-se. Vírus não, ele faz um estrago na gente e usa a gente para trabalhar para ele. Então, a gente tem que se cuidar para não virar trabalhador de vírus. Beijo para vocês.